Sozinho. Daqui a pouco se junta a mim aqui o pastor Rafael Rossi, o pastor Vinícius Mendes também e o doutor Rodrigo Silva. Juntos nós vamos conversar sobre perguntas que muitas vezes surgem na nossa mente quando acompanhamos todas essas notícias do que tem acontecido no mundo hoje. Então já fique ligado, está no ar o nosso especial Guerra no Oriente Médio. O Oriente Médio vive hoje a escalada de um conflito sem precedentes que coloca a economia e a segurança global em alerta máximo. No último final de semana, uma operação militar coordenada entre os Estados Unidos e Israel bombardeou o Irã, resultando na morte da autoridade máxima do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Novos ataques também miraram outros nomes que poderiam ser eleitos para assumir o cargo como líder supremo do país. Como resposta, o regime iraniano ataca países vizinhos no Oriente Médio numa tentativa de retaliação contra aliados do governo americano na região. Mas como chegamos a esse ponto e por que agora? Que consequências o mundo está prestes a testemunhar por conta dessa guerra? Isso é o que você acompanha agora na nossa reportagem especial. Para entender o presente, é necessário olhar para o passado. A inimizade mortal entre o Irã de um lado e Israel e Estados Unidos do outro se consolidou com a Revolução Islâmica em 1979. O Irã, que antes era um aliado do Ocidente, se transformou em uma teocracia xiita, passando a ver os Estados Unidos como símbolo do imperialismo. O país também passou a pregar abertamente a eliminação do Estado de Israel. Desde então, o papel dos Estados Unidos tem sido de principal força de contenção contra o regime iraniano, aplicando severas sanções econômicas ao longo de décadas. A justificativa central para os recentes ataques feitos por Israel e Estados Unidos contra o território iraniano é a ameaça militar e nuclear que o Irã representa para Washington e seus aliados. O governo iraniano possui um vasto arsenal de mísseis balísticos e é acusado de financiar uma rede de grupos terroristas no Oriente Médio, como o Hamas e o Hezbollah. Mas o ponto mais crítico é o programa nuclear iraniano. Os governos de Israel e Estados Unidos acusam o Irã de enriquecer urânio com o objetivo de construir uma bomba atômica. O país sempre negou as acusações, alegando que seu programa nuclear tem fins pacíficos. Aliás, esse atrito não é novo. Há apenas poucos meses, em junho de 2025, Estados Unidos e Israel já haviam realizado uma série de bombardeios contra complexos e estruturas nucleares do Irã para tentar frear o avanço das pesquisas do país. Neste ano, depois de semanas de negociações recentes que não trouxeram avanços para a questão nuclear, a diplomacia falhou e uma nova ação militar em larga escala voltou a ser opção para os Estados Unidos e Israel. Mas por que os dois aliados decidiram atacar o Irã de forma tão massiva nesse momento? Analistas apontam que os dois países viram uma janela de oportunidade estratégica porque o regime iraniano foi considerado altamente vulnerável. Isso porque o Irã enfrenta uma grave crise econômica e vinha lidando com consequências de uma repressão brutal do regime contra protestos populares. Cidadãos iranianos foram às ruas por melhores condições de vida. A resposta do regime deixou milhares de civis mortos durante os protestos no início deste ano. Os governos de Donald Trump e Benjamin Netanyahu não escondem que o objetivo final das ações militares no Irã é uma troca de regime. Em discursos recentes, os dois líderes instigaram diretamente a população iraniana a aproveitar a onda de protestos para derrubar o governo autoritário. A estratégia militar da ação conjunta de Estados Unidos e Israel mirou no topo absoluto da pirâmide, o Ayatollah Ali Khamenei, morto em um ataque detalhadamente planejado. Um Ayatollah é um clérigo xiita de altíssimo escalão.
No sistema político iraniano, o líder supremo possui autoridade máxima, acima do próprio presidente. É ele quem comanda as forças armadas, a política externa e até o judiciário. A morte de Khamenei é um golpe profundo contra o regime, porque ele era a figura que unia as diferentes facções militares e religiosas do regime há quase 40 anos. Mas a ofensiva foi além. Israel também bombardeou o local onde se reunia a Assembleia, composta por 88 ayatolás, responsáveis por escolher o próximo líder supremo. O objetivo claro era o de não apenas eliminar os líderes atuais, mas também potenciais candidatos, minando a capacidade do regime iraniano de realizar uma sucessão. A resposta de Teherã contra os ataques foi imediata. Em retaliação, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases militares americanas em diversos países do Oriente Médio, como Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait e Catar. O impacto global do atual conflito já é sentido na economia mundial. Os preços do petróleo saltaram mais de 10% imediatamente após a primeira bomba cair no Irã. O grande temor internacional é a paralisação do Estreito de Hormuz, uma rota marítima vital por onde passam cerca de 20% do petróleo consumido no mundo. O canal é controlado pelo Irã, que anunciou o bloqueio total como sanção pelos ataques sofridos. Se o conflito se prolongar, especialistas alertam para uma alta drástica na inflação global e um possível efeito de recessão em vários países, impactando desde os combustíveis até passagens aéreas e o escoamento de mercadorias. O cenário atual deixa o mundo em apreensão, em um compasso de espera. De um lado, uma aliança militar que quer encerrar o que considera uma ameaça nuclear, enquanto tenta forçar a queda de um regime... Rodrigo Silva, que vai conversar com a gente lá diretamente de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Você estava acompanhando o nosso ao vivo agora há pouco, o SOS Minas. O Dr. Rodrigo está lá e aí ele vai entrar com a gente daqui a pouco. Boa noite, pastores. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar com o pastor Vinícius. Pastor, quando a gente olha para esses acontecimentos, tudo que está acontecendo no mundo hoje, esse cenário geopolítico, inclusive, a gente se pergunta, será que esse tipo de guerra que a gente está vendo agora tem a ver com algum sinal profético? Quando a gente lê na Bíblia que no fim dos tempos a gente ouviria de guerras e também rumores de guerra, isso que está acontecendo agora entre Irã, Israel, Estados Unidos, nesse contexto, tem a ver com isso? Wagner, sem dúvida, sem dúvida. Porém, a gente sabe que no mundo sempre houve guerras, né? Uhum. Então, guerra não é uma novidade. No seu sermão profético, em Mateus 24, repetido em Lucas 21, Marcos 13, nós encontramos Jesus dizendo que um dos sinais da sua volta seria guerras e rumores de guerra. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir as coisas, achar que uma guerra como essa, ou uma guerra de proporções grandes como essa que está acontecendo no Oriente Médio, é a guerra final ou é o único sinal. A Bíblia apresenta outros sinais com muita clareza. O que Jesus enfatiza muito ali é que, de fato, haveria muitas guerras, haveria uma intensificação de guerras. Ele usa a imagem das dores de parto, uma mulher que está tendo contrações e progressivamente a coisa vai expandindo. E a gente está enxergando isso no mundo, a cada tempo que passa, a cada dia que passa, a cada ano que vem, as hostilidades aumentam mais entre as nações, o que sugere realmente que esse mundo está com prazo de validade vencido. Mas nós não devemos olhar para esses sinais ou para essas guerras como se isso fosse a explicação de tudo ou que o fim está aí. Nós devemos nos preocupar muito mais na nossa condição, na nossa preparação espiritual, para estarmos prontos quando o Filho do Homem chegar. Jesus mesmo disse, nesse mesmo sermão, que a vinda dele será como um ladrão. Sim. Então, logo, provavelmente vai nos pegar de surpresa, talvez porque estejamos acostumados com a condição do mundo e essas coisas já não falam mais, nós nos insensibilizamos com as coisas, ou porque as coisas vão acontecer de uma maneira que nós não esperamos. Nós precisamos aprender a vigiar, a orar, estar preparados
sonhando com o céu, vivendo aqui, cumprindo a nossa parte, cumprindo a nossa missão, não deixando que o nosso coração também se acostume com as coisas desse mundo. Quando as tragédias vêm, quando as guerras acontecem, nós temos que olhar para elas como cumprimentos proféticos, sem sensacionalismo, sem alarmismos, mas entender, olha, o mundo está chegando num ponto que ele não pode avançar mais e nós precisamos estar prontos para Cristo voltar. Pastor Rafael, então o que a gente está vendo agora é um conflito, uma guerra que vai ser inscrita na história, né? Nós estudaremos, nossos filhos estudarão sobre o que está acontecendo hoje. Mas como a gente pode, então, diferenciar, distinguir esse ponto, inclusive, que o pastor Vinícius estava falando, um conflito histórico de algo que realmente tem uma relação direta com o movimento profético? Bom, Wagner, primeiramente quero saudar cada um que está nos acompanhando, na sua casa, em diferentes lugares. Esse é um momento muito sensível para toda a humanidade, porque nós nos solidarizamos com a dor, com a perda, com a guerra. Muitas pessoas inocentes acabam sofrendo e pagando o preço disso. Sim. E vamos olhar agora para esse cenário profético. Bom, a questão é a seguinte, você pode estar aí nos assistindo agora e pensando assim, guerra sempre teve. Guerras acompanham a história da humanidade. Só que nós não podemos olhar isoladamente para uma guerra e determinar que essa guerra é ou não é um sinal profético do fim. Olha só, o pastor Vinícius tocou aqui nesse texto, eu quero voltar a ele, que diz assim, Mateus capítulo 24, versículo número 8, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Esse capítulo 24 aqui de Mateus, Wagner, é um capítulo onde Jesus descreve um cenário profético do fim. Porque os discípulos perguntaram para ele, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? O que é que vai acontecer antes do Senhor voltar? E ele começa a descrever uma série de sinais. Ele fala de sinais do mundo político, ele fala de sinais do mundo religioso, ele fala de sinais da natureza, mas esses sinais todos, ele diz assim, mas ainda não é o fim. E nesse momento aqui do sermão, ele coloca assim, porém, todas essas coisas são princípios das dores. O pastor Vinícius explicou o que são os princípios das dores. Essa é uma expressão que Jesus importa de um outro contexto para o seu sermão. Princípio das dores não tem nada a ver com o fim do mundo. Princípio das dores, para quem escutava Jesus, fazia sentido, porque era quando a mulher entrava em trabalho de parto. Princípio das dores era o momento da primeira contração. E quando uma mulher entra em trabalho de parto, depois da primeira contração, acontecem duas coisas. Quanto mais perto a mulher está do momento do bebê nascer, as contrações são mais fortes e acontecem mais vezes. A senhora que está me assistindo aqui, provavelmente passou por isso, está lembrando do nascimento do seu filho. Então, os sinais aconteceriam exatamente como as dores de parto. O que isso significa? Que quando Jesus descreve esses sinais e que tem a ver com guerras e rumores de guerras, ele está dizendo que à medida que a humanidade se aproxima do fim ou do nascimento do bebê, em comparação com a hora do parto, os sinais seriam como as contrações, cada vez mais fortes e se repetiriam mais vezes. Então, Wagner, quando a gente vê o cenário da guerra, a grande pergunta não é, está acontecendo uma guerra ou não? Isso é cumprimento da profecia ou não? Mas a pergunta é, quanto isso está acontecendo? Quanto está intensificando o conflito no mundo? Quantas guerras estão ocorrendo simultaneamente? Porque quanto mais acontecerem, significa que estamos mais perto da hora da volta de Jesus. Estamos perto do nascimento do bebê. E o nascimento do bebê é a alegria da mãe, porque a mãe sofre as dores, sente a intensidade das contrações, mas quando ela ouve o choro do bebê, ela esquece toda a dor que ela passou. Porque aquele bebezinho no colo compensou toda a dor, compensou toda a dificuldade. E nós vivemos exatamente nessa relação. O mundo vai ficar ruim, difícil. Daniel diz que sobreviverá